Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Tamires e a aula dessa semana a gente vai estudar a formação dos Estados Nacionais, principalmente focado em Portugal e Espanha, porque vai ser melhor para a gente entender a próxima aula, que é a expansão marítima, né? Porque teve, obviamente, uma ligação direta, a questão geográfica também. E durante essa aula a gente vai acabar fazendo sem querer uma revisão, né? Porque, como eu sempre falo, na história nada surge do nada. As coisas não são espontâneas, elas vêm através de processos, né? Então a gente vai acabar fazendo uma revisão principalmente desde a Baixa Idade Média, que foi o período de transição ali, de ascensão e queda do feudalismo, e o que aconteceu depois que o feudalismo acabou em alguns lugares, a transição para a modernidade, e também vai servir para a gente lembrar que a Europa ela não é homogênea, apesar da gente estudar como um bloco, né, pela questão da divisão dos continentes. Ela não é homogênea, em cada território tinha o seu processo, tinha o seu andamento, enquanto em alguns lugares, por exemplo, o feudalismo estava no seu apogeu, em alguns lugares ele ainda estava iniciando, tinha alguns lugares que ele já estava caindo, ele já estava entrando em crise. Então vai ser uma revisão grandíssima que a gente vai fazer e acrescentando o novo conteúdo que é a formação dos Estados Nacionais, principalmente Portugal e Espanha. Então vamos lá, espero que vocês gostem da aula. Bom, para a gente entender como é que foi esse processo, né, de formação dos Estados Nacionais, a gente tem que entender dois pilares muito importantes. O primeiro deles foi o absolutismo e o segundo é o mercantilismo. Então eu vou explicar um por um para a gente entender. O que foi o absolutismo? Eu acredito que, como o próprio nome já diz, dá para entender que é o poder absoluto na mão de uma ou do grupo que está ali no comando. Ou seja, essa pessoa ou essas pessoas vão poder interferir na economia, na política, no social, no religioso, ou seja, eles têm poder, deram para eles o poder, eles têm autorização para ter uma interferência e uma influência, não só como eles vão interferir, mas como eles vão influenciar, eles podem mandar e desmandar. E aí o que acontece? Esse absolutismo por si só, ele não é um regime político. O que aconteceu para o absolutismo monárquico? A gente tem que lembrar sempre disso, o absolutismo por si só, nessa época, ele não quer dizer muita coisa, porque ele é monárquico. O que acontece? Vocês lembram, né, que lá no final da Baixa Idade Média, para a transição para a modernidade, o feudalismo começou a entrar em crise, a gente teve a ascensão de uma nova classe, que é a burguesia, a gente começou a ter novas dinâmicas econômicas, que foi a troca de mercadorias, a expansão desse mercado. Então, à medida que essa nova dinâmica econômica ela foi crescendo, começou a ter certos problemas, porque os feudos, né, cada um tinha a sua moeda, cada um tinha a sua dinâmica econômica, cada um tinha suas leis, podemos dizer assim. Então, muitas vezes, na hora de você trocar mercadoria de um feudo para o outro, acabava acontecendo de um saindo prejuízo porque a moeda não era a mesma, ou então ter um atraso porque às vezes não falavam a mesma língua, ou então as leis batiam de frente. Então, essa nova classe, a burguesia, né, que ela começou a ficar muito forte, muito influente, como a gente já viu nas aulas passadas, que eles influenciaram outras coisas além da economia, ele começou a ficar, pô, não tá dando muito certo, assim, o que a gente tem que fazer, que não sei o quê. E aí tem a figura do rei. O rei, ele tá ali, esse tempo todo ele tá ali, existindo, né, ele tá ali, por um certo tempo ele foi figurativo, mas a burguesia começa a entender, junto com o rei, que, poxa, talvez se a gente se aliar, a gente consiga fazer um negócio legal. Porque o rei, por mais que em determinadas épocas, né, em determinados anos da história, ele não tivesse tanta influência assim, mas ele ainda era uma figura importante. Ainda tô que ele continua existindo. Então, o rei, ele surge de novo como uma figura principal para ele determinar essa unificação da economia. E a partir dessa unificação da economia, desses feudos, e começa a surgir os Estados Nacionais. Então, o rei, ele ressurge com um papel muito importante. E como ele ressurge como esse papel muito importante, ele começa não só a influenciar na economia, ele começa a influenciar no social, ele começa a influenciar na religião, ele começa a influenciar no político. Então, é esse poder absoluto monárquico que a gente está falando, porque o rei, apesar da burguesia estar ali junto com ele, é ele que está mandando e desmandando, porque a burguesia não passa nada de trabalhadores, no final das contas. Assim, a gente
tem esse surgimento, volta a circulação de moedas, né? Volta esse renascimento do comércio, e eles têm um poder, eles têm uma influência, mas o nome, o peso, né, da nobreza, da nobreza monárquica ainda conta muita coisa. Então o rei, ele volta a ter esse papel muito importante e ele passa a interferir em todas as áreas da sociedade, repetindo, a social, a econômica, a política, a religiosa, entendeu? Então é por isso que o absolutismo, ele é tão importante, o absolutismo monárquico, porque o rei, ele passa a ter uma forte influência em várias áreas, o que é um dos pilares muito importantes para a formação desses novos estados. Só para vocês terem uma ideia de como esse processo, essa monarquia absolutista não foi um conceito assim muito que a gente hoje em dia tem, né? Muito abstrato. Houveram filósofos na época, inclusive, que escreveram, falaram da importância da interferência do rei na vida daquele novo estado que estava surgindo, daquela nova política que estava surgindo, aquela nova economia. Então, dois deles, acredito que sejam os mais famosos, e provavelmente vocês já ouviram falar, que foi o Nicolau Maquiavel, que ele escreveu O Príncipe, e basicamente Maquiavel fala que o príncipe, no caso, é o rei, e que ele estava explicando, né, mais ou menos como é que funciona, e ele fala que o rei, ele tem que ser governar acima da moral. Então, por exemplo, se ele tiver que matar, ele tem que matar para continuar governando. Ele tem que ser temido, ele não precisa ser amado, ele tem que ser temido, mas também não pode ser odiado. Então tem esse meio termo. E o outro foi o Thomas Hobbes, que ele escreveu Leviatã, e basicamente ele fala também dessa importância, mas ele fala o porquê da importância do rei, né? Por que precisa do rei. O Hobbes, ele, assim, eu não entendo muito de filosofia, gente, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só para vocês terem uma noção de como realmente foi um pilar muito importante, que tiveram filósofos que escreveram disso na época, não foram só esses dois foram os mais importantes, podemos dizer assim, os mais conhecidos, né? Mas o Hobbes, ele fala em Leviatã que o homem, em seu estado de natureza, ele comete crimes, ele não consegue se organizar socialmente, e que ele precisa de um estado, de um soberano, de um rei, para conseguir viver em sociedade, para conseguir desenvolver uma sociedade. Então, só para vocês terem uma noção de realmente como é que o absolutismo, o absolutismo monárquico, a figura do rei foi muito importante, a volta da importância da figura do rei. Bom, agora que a gente já entendeu esses dois conceitos, eu vou só dar uma geral neles para a gente entender mais ou menos como é que é a formação dos estados nacionais, né? Como eu já falei, a Europa ela não é homogênea, não necessariamente em todos os casos foram assim. Né? Tô aqui, eu vou falar agora de Portugal e Espanha e vocês vão ver como é que foi. Né? Portugal, a gente pode seguir nessa linha que eu vou falar agora, mas Espanha já não foi necessariamente assim. Mas vamos lá, a linha basicamente para a gente entender a formação dos estados é a crise na Baixa Idade Média, né? A crise do feudalismo, o renascimento comercial, que é uma das causas e consequências dessa crise do feudalismo, a formação de uma nova classe, que é a burguesia, aí vem o mercantilismo, né? Que o mercantilismo, vale ressaltar que ele tem esse nome principalmente a partir do momento dos Estados Nacionais, mas ele vem muito da questão do comércio. Né? O questionamento dos poderes da igreja, o acordo entre a burguesia e o rei, né, que eu já falei, que eles começam a ver que, poxa, não tá dando muito certo, a igreja também já tá interferindo, pô, vamos se unir aqui que a gente vai conseguir fazer um negócio bom para os dois. Só que, como eu já falei, começa a ter um pequeno problema entre a burguesia e o rei, né, porque a intervenção estatal, o rei, ele, vamos dizer assim, está cometendo, na cabeça dele, né? Está cometendo um grande sacrifício, estou dando muitas coisas para vocês, então vocês têm que me dar em troca. Então entra a questão dos impostos. E aí começa a ter esse problema entre rei e burguesia, e aí vem a monarquia absolutista, que o rei ele também não vai ficar vendo de braços cruzados a burguesia começar a ter um burburinho, ficar, pô, que não sei o que, tá dando meio errado, o rei não vai ficar de braços cruzados vendo isso, e aí vem a questão da monarquia absolutista, que o rei ele já tinha um grande poder, mas ele fala, não, agora tá tudo na minha mão, eu vou punir, porque o rei começa a ter não é que ele começa a ter, me expressei errado, né? Ele já tem uma grande influência, ele já tem um exército na mão dele, então ele começa a usar esse exército a favor dele, né? E começa, se vocês continuarem assim, eu vou usar o exército.
entendeu? Então o absolutismo também não é só uma interferência, a burguesia e o rei estão super parceiros, que não sei o quê. O absolutismo desse poder absoluto é também uma opressão, podemos dizer assim, né? O rei, ele, quando ele precisa, ele chega e fala, não, olha, quem manda sou eu, se vocês vierem com essas gracinhas, eu vou matar todo mundo e vou usar o meu exército, vocês que tomem tendência, entendeu? Esse absolutismo também não é uma coisa, foi super concordado. Não, o absolutismo, ele também tem esse lado, ele também não, ele tem principalmente esse lado de poder mesmo. Ele, foi o que o próprio Maquiavel, que eu já falei, falou. Né? Se o rei precisar matar, se o rei precisar passar por cima da moral e ética, ele pode passar para continuar governando, porque o rei é extremamente necessário. Então é essa questão do absolutismo também, né? Se o rei tiver que usar a força, ele vai usar sem nem pensar duas vezes. A gente já entendeu ali como é que funciona a questão do absolutismo, do mercantilismo, mas como é que eles agem no final das contas? A gente já entendeu o processo, mas vamos ver um exemplo que eu acho que vocês vão entender melhor. Né? E agora eu vou dar 2 exemplos. Lembra que eu falei que, por mais que isso seja uma tendência de caminho, não necessariamente todos seguem? A gente vai ver 2 casos agora, que é o caso de Portugal e Espanha. E por que a gente vai ver esses 2 juntos? Né? Além da questão da próxima aula, a gente vê a expansão marítima, né? E eles são os 2 principais agentes da expansão marítima. Eles não são também à toa os 2 principais agentes da expansão marítima. Primeiro de tudo, é a questão geográfica, a gente vai ver na próxima aula, e outra questão da formação dos estados deles, que vieram com uma antecedência. Então, o que acontece? A história que eu vou contar agora é muito importante vocês prestarem atenção, porque ela serve tanto para Portugal quanto para a Espanha. Porque eles têm... O outro caso, eu falo deles 2 juntos, é que eles têm um passado, podemos dizer assim, igual, né? Eles tomaram até determinado momento o rumo juntos, né? Eles têm o mesmo antepassado, então por isso que eles 2 são dados juntos. Porque eles são colados um no outro. Portugal é praticamente dentro da Espanha. Mas enfim, no início do século XI, tinham 4 reinados ali na Península Ibérica, que era o reinado de Leão, Castela, Navarro e Aragão. E esses 4 reinados eles estavam posicionados no norte da Península Ibérica, porque todo o resto estava sendo ocupado pelos muçulmanos. Os muçulmanos começaram a sua expansão, suas conquistas, e eles conquistaram ali o norte da África e ali a Península Ibérica, que tem um estreitozinho ali que é muito rápido de você chegar. E aí, obviamente, os reinados sendo cristãos, eles não estavam gostando nem um pouco daquilo, porque era uma outra religião. Então, os reinados se inspirando nas cruzadas, lembra? Ó como é que é a revisão da outra aula. Se inspirando nas cruzadas, eles falaram, pô, vamos botar esses caras para correr daqui, porque não tá dando certo. Que vocês estão no nosso território, implantando outra religião, não tá certo isso. Então, o rei de Leão, que era o Afonso, na época, ele viu que sozinho ele não ia conseguir reconquistar. Sim, o território, ele não ia conseguir expulsar os muçulmanos eram muito fortes, né? Na toa que eles tinham conquistado aquele lugar. Então ele se junta, ele faz uma parceria, né, podemos dizer assim, com o Henrique de Borgonha. E quem é o Henrique de Borgonha? É um nobre francês. Então, só que assim, essa junção não foi à toa, né? O Henrique não ia ajudar eles, vamos ajudar porque somos amigos, parceiros, que não sei o quê. Não. Em troca, o Afonso, ele oferece a mão de sua filha em casamento para o Henrique e ele oferece um pedacinho de terra, né, caso o Henrique conquistasse, que é o condado de Portucale, que fica ali no litoral, né, no litoral ocidental da Península Ibérica. Aí, quando eles se juntam, dá tudo certo, o Henrique consegue reconquistar, não bota necessariamente todos os muçulmanos para fora, mas ele conquista uma boa parte e tal, e ali fica. Aí o Henrique e a filha do Afonso, eles têm um filho, que não sei o quê, e o Afonso, ele não começa a gostar muito do jeito que tá rolando ali a questão com o reino de Leão, ele não gosta, e ele se emancipa, ele pega esse condado de Portucale e ele emancipa. Então o que acontece? Portugal vira uma monarquia, ele é emancipado do reino de Leão e ele vira uma monarquia, a monarquia de Portugal. E aí vem a primeira dinastia, né, de Portugal, que é a dos Borgonha. Ok, beleza. Mas até então, Portugal não é um Estado nacional, ele nem é absolutista, ele é só uma monarquia e tá ali. Chega a determinado momento, lá para 1385,
né, que começa a ter um problema, a filha já do rei na época se casa com só um adendo. Essa guerra que eu falei, da reconquista dos reinos do território da Península Ibérica dos muçulmanos, é chamada de Guerra da Reconquista. Então é muito importante tanto para a história de Portugal quanto para a história da Espanha. Mas voltando, né, chega ali no século XIV, né, em 1300 e pouco, e começa a ter uns problemas ali na monarquia. A filha do rei de Portugal é casado com, se eu não me engano, com o rei não, Castela, eu acho que é Castela. E aí começa a ter um problema, não sei o que tem no final das contas, um trai o outro, que não sei o que, e pra tirar toda essa confusão, o irmão do traído podemos dizer assim, um golpe assim, ele mata o amante da rainha, né? Porque a rainha queria assumir o trono e queria dar o reinado de Portugal para Castela. E aí o irmão do rei, chega e fala assim, não vamos de jeito nenhum. Aí ele se alia à burguesia e aí ele tem um poder muito grande, né? Ele interfere na economia porque ele se alia com a burguesia. E aí surge o Estado Nacional de Portugal, que já é um alinhamento da burguesia com a monarquia absolutista, que é o rei. E da Espanha, né, a Espanha, por enquanto, não existia, estavam ali os reinados, sobraram os reinados de Castela, Navarra e Aragão. Obviamente, eles ainda tendo uma conexão com o outro, muitos se casaram. A gente viu que até no reinado de Portugal se casou com o rei de Castela, né? E eles se cruzaram, mas continuavam existindo. Até que lá no século XV, se eu não me engano, ali na região sul da Península Ibérica ainda era ocupada pelos muçulmanos. E aí os reinos de Castela, Aragão e Navarra, vendo que aquilo já não estava dando mais, eles se juntam e aí o rei de Castela e a rainha de Aragão, se eu não me engano, eles se casam e aí formam o reinado da Espanha, né? Então que a gente vê que a Espanha ele é esse território imenso ao redor de Portugal, né? Então, assim, para você ver, e é a partir desse casamento que surge o Estado Nacional da Espanha, que é a burguesia se alia com o rei, hoje os novos reinados que viram uma coisa só, né? E, assim, obviamente, esses reinados, né, viraram uma coisa só, mas não foi uma coisa assim homogênea que todo mundo aceitou bem, né? Então, que se a gente vê hoje em dia, na Espanha, até hoje tem essa questão da emancipação da Catalunha, que vem desde essa época, muito tempo. Só que eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque senão vai ficar muita informação, vai ficar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, no final das contas rolou e a Espanha surgiu disso, dessa união da burguesia com o novo reinado, dessa nova unificação que estava aí, justamente para terminar de tirar os muçulmanos que ainda estavam ali na Península Ibérica. Bom, é isso, meus queridos. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo ali, que a gente sempre deixa, né? Pode chamar no Facebook, seja o que for. Leiam na apostila da página 66 até 69, né? Que é basicamente escrito tudo que eu falei. E com mais uns detalhezinhos, porque escrito a gente sempre acaba lembrando de mais coisa, né? A gente acaba desenvolvendo um pouquinho melhor. Mas é isso, façam os exercícios que eu passei e muito obrigada pela audiência. E é isso. Um beijo e se cuidem.